Olá a todos, bom dia. Dando continuidade aos nossos vídeos, hoje eu vou falar por que é que nós expressamos a demanda química de oxigênio em miligramas de oxigênio por litro. E como é que eu faço o cálculo da demanda bioquímica de oxigênio? Bem, por que na verdade eu estou produzindo esse vídeo? Qual é o objetivo principal? Bom, primeiro eu quero explicar para vocês por que eu expresso a DQO como miligramas de oxigênio por litro. Bom, essa pergunta ela não é difícil de ser respondida. A pergunta que é mais chata, que é um pouco mais complicada, é explicar como é que eu calculo, como é que eu faço o cálculo da DQO. E aí, naturalmente, como eu estou expressando a DQO em miligramas de oxigênio por litro, por que aparece esta expressão? O que acontece? Quando a gente oferece as disciplinas de graduação de qualidade da água, a gente fala sobre o parâmetro DQO e aí a gente explica como é que a DQO ela é calculada. Aí aparece lá a molaridade do sulfato ferroso amoniacal, aparece um certo volume que eu gasto para titular o branco, um certo volume que eu gasto de sulfato ferroso amoniacal para titular a amostra, e aparece o 8.000. E aí, normalmente, os alunos sempre perguntam, professor, qual que é a origem deste número? Por que o 8.000 aparece nessa expressão? Vem da onde? A gente não consegue explicar isso numa disciplina de graduação. A gente, naturalmente, precisaria de um pouco mais de tempo para fazer essa demonstração. E aí a gente fala que esse 8.000, na verdade, me possibilita expressar a DQO como miligramas de oxigênio por litro. É um fator de conversão. Então eu permito que, na verdade, eu consiga expressar a DQO como miligramas de oxigênio por litro. Então, este vídeo eu quero mostrar da onde que aparece esse 8.000. E para isso a gente vai apresentar todas as equações de oxidação e redução que são pertinentes quando a gente faz análise de DQO. Bom, o que acontece? A gente tem, em linhas gerais, dois grandes métodos para a quantificação de matéria orgânica, compostos orgânicos, em águas naturais e em águas residuárias. Qual que é a primeira análise muito comum? É a demanda bioquímica de oxigênio. É uma análise clássica. E qual que é o conceito da demanda bioquímica de oxigênio? Eu quantifico uma quantidade de oxigênio que é utilizada por micro-organismos numa condição aeróbio para oxidar uma certa quantidade de matéria orgânica. E aí a gente expressa, como ele é um consumo de oxigênio, ele é físico. Por quê? Porque eu incubo uma amostra, eu meço um oxigênio dissolvido inicial, eu meço um oxigênio dissolvido final, e aí a diferença, e aí eu faço o cálculo levando em consideração os diferentes fatores de transformação, diluição da amostra, etc. E aí eu transformo, eu tenho um consumo de oxigênio. Então, a unidade da demanda bioquímica de oxigênio, uma vez que é um consumo de oxigênio, ela é miligramas de O2 por litro. Ou seja, em linhas gerais, eu tenho uma certa quantidade de matéria orgânica sendo oxidada a CO2 mais água, e aí eu vou exercer um consumo de oxigênio. Estequiometricamente, esse consumo de oxigênio a gente chama de demanda bioquímica de oxigênio carbonácea, ou demanda bioquímica última, DBO última ou DBO carbonácea, ou seja, toda quantidade de oxigênio requerida para oxidar matéria orgânica a CO2 mais água. A análise, como a gente sabe, eu faço num período de tempo reduzido, 5 dias. Então eu estou codificando uma parte desse consumo de oxigênio e a gente chama de DBO5. Mas em linhas gerais, qual que é o ponto mais relevante? A DBO é um consumo de oxigênio, é físico, eu meço o D inicial e final. Qual que é a unidade da DBO? Miligramas de O2 por litro. Bom, alternativamente, eu tenho uma outra análise que me permite quantificar compostos orgânicos presentes em águas naturais. Que análise que é essa? É a demanda química de oxigênio. É a demanda química. O que acontece com a demanda química? O princípio analítico é diferente. O que é a demanda química de oxigênio? É a quantidade de agente oxidante, de um determinado agente oxidante, que eu vou consumir na oxidação da matéria orgânica. E aí essa matéria orgânica pode ser biodegradável, pode não ser biodegradável, em meio ácido e em temperatura elevada. Então, o conceito da demanda química de oxigênio é outro. É um processo químico. Ou seja, a demanda bioquímica, a DBO,
é um método bioquímico, envolve um consumo de oxigênio, portanto a unidade é miligramas de O2 por litro. Preciso de uma condição padrão. O tempo de incubação é 5 dias. Temperatura 20 graus Celsius. São as condições padrão da análise de DBO. Bom, o que acontece? Qual que é o problema da DBO? Requer um longo tempo, 5 dias. Me permite a quantificação da matéria orgânica biodegradável, é uma vantagem. E eu preciso de uma cultura de micro-organismos heterotróficos aeróbios para execução da análise propriamente dita. Esse é o conceito da demanda bioquímica de oxigênio. Bom, em contrapartida, como eu sei que ela é uma análise sensível, requer diluição da amostra, tem erros analíticos, em contrapartida, quem é que eu tenho? Eu tenho a demanda química de oxigênio. A demanda química de oxigênio, a definição, por ser um método químico, o que eu vou fazer? Eu vou oxidar compostos orgânicos presentes na fase líquida, mas é um método químico. Como é um método químico, quem que eu preciso? Eu preciso de um agente oxidante. Então eu vou quantificar compostos orgânicos presentes na fase líquida, só que agora eu vou utilizar um agente oxidante, e esse agente oxidante eu vou ter que quantificar. Esse agente oxidante, ele é o dicromato de potássio. Já se tentou, nos princípios, quando os métodos de quantificação de matéria orgânica foram inicialmente propostos, se tentaram diferentes agentes oxidantes. Se tentou permanganato de potássio, mas o que melhor, na verdade, ofereceu respostas e resultados foi o dicromato de potássio. Ou seja, agora olha o conceito. Eu tenho matéria orgânica. Eu vou utilizar um agente oxidante. É o dicromato de potássio. O que vai acontecer? A matéria orgânica vai ser oxidada a CO2 mais água. E o dicromato de potássio, o cromo, tem valência mais 6. O dicromato de potássio ele vai ser reduzido a cromo mais 3. Ou seja, o cromo ele vai ser reduzido de valência mais 6 para valência mais 3. Ou seja, ele é um agente oxidante, ele vai oxidar alguém e ele vai ser reduzido. Então a demanda química de oxigênio, ela é, na verdade, um consumo de dicromato. De dicromato. Essencialmente, estou gastando uma certa quantidade de dicromato para oxidar esta matéria orgânica presente na fase líquida. Então, o que acontece? Opa, vamos voltar para cá. Aqui. O que acontece? A demanda química, analiticamente, é um consumo de dicromato. No entanto, para que eu possa poder comparar DBO e DQO, eu preciso expressá-la numa mesma unidade. Então, o que eu faço? Eu expresso a DQO como miligramas de O2 por litro. E por isso que muitas vezes os alunos se perguntam, mas não tem oxigênio nenhum nisso, não tem nada na análise. Eu tenho dicromato, eu tenho sulfato ferroso amoniacal, é um método químico. Aonde entra o oxigênio nisso? Na verdade, o oxigênio ele não entra na análise propriamente dita. Fisicamente, ele não está presente em nenhum ponto. Só que eu vou expressar este consumo de dicromato como sendo expresso em miligramas de O2 por litro. Qual que é a razão? Eu quero comparar DBO com DQO. Elas precisam estar na mesma base, na mesma unidade, de tal forma que eu possa comparar DBO e DQO. Por isso que eu expresso a DQO como miligramas de O2 por litro. Senão não teria sentido. Eu poderia expressar, por exemplo, como miligramas de dicromato de potássio por litro, miligramas de dicromato de potássio consumido. Mas eu não posso. Eu quero expressar como miligramas de O2 por litro. Então, por isso é que surge, naquela expressão, surge o 8.000. O 8.000 vai surgir justamente para poder expressar todo o cálculo dos consumíveis da minha análise, eu vou colocar como miligramas de O2 por litro. Então, por que a DBO e DQO são expressas na mesma unidade? Porque eu quero comparar ambos os parâmetros. Então, tem que ser expresso como miligramas de O2 por litro. Esta é a essência. Portanto, a DQO é um método químico, me envolve o consumo de dicromato, eu preciso de uma condição padrão, o tempo de reação é 2 horas, eu preciso de temperatura elevada, preciso de uma chapa de aquecimento e meio ácido. Essencialmente, é isso. Vamos tentar analisar o que acontece na análise. O que eu tenho em linhas gerais? Eu tenho matéria orgânica. O que eu vou fazer? Eu vou colocar dicromato de potássio.
Ou seja, eu vou juntar matéria orgânica e dicromato de potássio. E aí eu vou colocar minhas condições padrão. Vou colocar a temperatura elevada, meio ácido. Preciso de uma condição padrão. Feito isso, o que vai acontecer? Esta matéria orgânica ela vai ser oxidada a CO2 mais água. Ou seja, ela vai desaparecer. A matéria orgânica passível de ser oxidada pelo dicromato de potássio, ela vai desaparecer. Mas o que acontece? O dicromato de potássio ele vai ser consumido. Então, eu vou ter uma redução na concentração do dicromato de potássio, vou ter uma redução na massa do dicromato de potássio no final da análise. Ou seja, o dicromato de potássio ele vai estar em excesso. Eu vou colocar dicromato de potássio em excesso de tal forma que eu consiga ter uma certa quantidade de dicromato no início, por exemplo, 100. E no final, eu vou quantificar no final. Quanto que eu tenho? 20. Então, a diferença do dicromato de potássio, 100 menos 20, é aquilo que foi consumido para oxidar a matéria orgânica. Então, eu consigo ter uma relação estequiométrica. Ou seja, eu tenho uma condição inicial, uma certa quantidade de dicromato. No final, eu vou ter uma condição de dicromato menor. E esta diferença é o que foi utilizada para oxidar a matéria orgânica. Essa é a essência. Essa é a essência. Então, eu preciso avaliar, de alguma forma, esse dicromato de potássio consumido. Eu vou consumir. Bom, para que eu possa avaliar esse dicromato de potássio consumido, eu tenho que calcular, determinar quanto que eu tenho no início e quanto que eu tenho no fim. Para isso, analiticamente, eu tenho que fazer alguns passos. Ou seja, eu preciso quantificar isso aqui. Eu estou quantificando isso. Mas eu preciso saber o início e preciso saber o fim. Então, por isso que quando a gente faz análise de QO, a gente precisa ter um branco. Por que eu preciso ter um branco? Porque o branco, eu já vou mostrar para vocês o que é o branco. Aqueles que estiverem familiarizados com a análise de QO, é tranquilo, não tem problema. Muitas vezes alguém pode estar assistindo não tem tanta familiaridade. Mas o que é o branco? O branco vai ser, de alguma forma, uma alternativa que me permita calcular a quantidade de dicromato que eu tenho no início. E aí eu preciso quantificar a quantidade de dicromato que eu tenho no fim. Para que eu possa quantificar a quantidade de dicromato no início, eu preciso de um frasco chamado branco. E no fim, eu preciso quantificar a quantidade de dicromato na amostra. Então, branco menos amostra vai me permitir quantificar todo o dicromato de potássio consumido na análise. Bom, em termos práticos, como é que eu faço essa análise? Pego um frasco de DQO, coloco a amostra, uma certa quantidade de amostra. Coloco ácido sulfúrico, porque eu preciso de meio ácido. E aí eu vou colocar, deixa eu colocar aqui, eu vou colocar o dicromato de potássio. Ou seja, eu tenho um frasco de DQO, coloco a amostra, coloco o ácido sulfúrico para criar condições ácidas e coloco o dicromato. Coloquei o dicromato. Eu preciso, isso aqui é a amostra, eu preciso de um segundo frasco. Nesse segundo frasco, eu vou fazer o meu branco. O que é o branco? Ao invés de colocar a amostra, eu vou colocar água destilada. Água destilada. Em tese, água destilada não vai me consumir dicromato. Então vai ser desta forma que eu vou quantificar a quantidade de dicromato inicial. Coloco água destilada, coloco ácido sulfúrico e coloco o dicromato. E eu vou submeter esses dois frascos a idênticas condições de análise. Vou colocar na chapa de aquecimento, vou deixar 2 horas, vou deixar esfriar e vou quantificar a quantidade de dicromato que eu tenho no início. Vocês dizem, eu preciso fazer isso? Analiticamente, a gente sempre recomenda que o branco passe pelos mesmos procedimentos analíticos da amostra. É por conta disso. Então, é através do branco que eu vou quantificar a quantidade de dicromato que eu tenho inicial. E aqui na amostra eu vou quantificar a quantidade de dicromato que eu tenho no fim. É por isso que eu preciso de um branco menos amostra. Bom, então, vou levar tudo isso, meio ácido, temperatura elevada. Aí eu tenho a amostra inicial e a amostra no fim. O que aconteceu no frasco quando eu tenho a amostra? É lógico que essa quantidade de dicromato ela vai diminuir.
Por que ela vai diminuir? Porque eu tenho isto aqui menos isso. Parte do dicromato vai ser consumido para oxidar a matéria orgânica. Isso aqui é o dicromato no fim, ao final. Bom, e o branco? Não, eu vou fazer a mesma coisa no branco. Meio ácido, temperatura elevada. Só que o branco, em tese, o consumo de dicromato vai ser desprezível e irrelevante, porque, na verdade, parte do pressuposto que o branco é apenas água destilada, então não tem consumo de dicromato. Então, eu vou quantificar a quantidade de dicromato no branco, no fim da análise, passando pelos mesmos procedimentos analíticos que eu vou fazer na amostra. E aqui eu vou quantificar a quantidade de dicromato inicial, é o branco. Por isso que aparece lá um VB menos um VA, ou melhor, né, volume do branco. O volume é o volume de titulante gasto. Volume gasto para titular o branco, menos o volume gasto para titular a amostra. É através dessa diferença que eu vou quantificar essa quantidade de dicromato que está sendo consumida para oxidação de matéria orgânica. Bom, feito isso, como é que eu faço a minha análise? Então, eu preparo o branco, preparo a amostra, volumes, 25 ml de dicromato. Eu vou falar aqui, eu sei que o método tradicional clássico para DQO é de refluxo aberto. Então, o refluxo aberto, a gente coloca 25 ml de dicromato, 0,25 normal, 50 ml de amostra, 75 ml de ácido sulfúrico. Existem outras alternativas para análise de DQO de ampola e tal. Eu vou explicar o método baseado no refluxo aberto, que é um método estipulado pelo Standard Methods. E aí é onde eu vou justificar o meu 8.000 que vai aparecer naquela expressão. Aquecimento, 2 horas, ambiente ácido, eu vou resfriar a amostra. E aí eu coloco ferroim, e aí eu titulo com sulfato ferroso amoniacal. O que acontece? Eu tenho o dicromato presente na amostra, tem que quantificar. Como é que eu quantifico esse dicromato que sobrou? Ou seja, o dicromato que eu tenho no branco, o dicromato que eu tenho na amostra. Eu vou titular o dicromato de potássio com sulfato ferroso amoniacal. Quem que é o titulante na minha análise? É o sulfato ferroso amoniacal. Então agora a gente precisa. Agora eu estou explicando por que aparece aqui a molaridade do sulfato ferroso amoniacal. Aparece aqui o volume gasto do titulante no branco, o volume na amostra, o volume que eu gastei para titular a amostra, e aqui o volume da amostra. E olha o 8.000 aqui. Agora eu vou tentar mostrar por que aparece, qual é a origem desta expressão. E que muitas vezes gera tantas dúvidas em alunos de curso de graduação e mesmo pós-graduação. Vou mostrar para vocês como é que aparece isso. Então, vamos lá. Agora, um pouquinho de paciência, porque a gente precisa apresentar todas as equações de oxidação e redução que são pertinentes nessa análise. O que acontece? Vamos lá. Reações pertinentes. Primeira, é a redução do dicromato de potássio. O que vai acontecer? Eu já coloquei a equação toda aqui, eu não vou explicar a sua estequiometria, eu já coloquei a equação estequiométrica. Mas vamos lá. O que acontece? Eu tenho o dicromato de potássio, o cromo vai ser reduzido de cromo 6 para cromo 3, e aí eu vou fazer o balanceamento desta equação. E aí, como é uma equação de oxidação e redução, eu tenho um certo número de elétrons que são envolvidos. Aqui eu tenho 6 elétrons. Bom, eu quero expressar o meu dicromato consumido como oxigênio. Então, o que eu vou fazer? Equação 2. Eu vou colocar a equação de oxidação e redução do oxigênio. E a equação do oxigênio, eu tenho o oxigênio, estado de valência zero, sendo reduzido para H2O. Eu tenho aqui um consumo de elétrons, eu tenho 4 elétrons. Eu vou escrever esta expressão, como nesta equação eu tenho 6 elétrons, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever esta equação, possibilitando que esses elétrons sejam iguais a 6. Então eu vou multiplicar aqui por 3 meios. 3 meios de O2, multiplico por 3 meios, aparece 6H+, mais 6 elétrons, 3 águas. Eu vou combinar agora, a equação 1 e vou combinar com a equação 2.
só que eu vou colocá-la, vou escrevê-la de outra forma, de tal forma que eu consiga eliminar os meus elétrons, somo as duas equações, e ao somar as duas equações, eu percebo que 1 mol de dicromato de potássio consome, estequiometricamente, 3,5 moles de O2. Ou seja, eu consigo dizer 1 mol de dicromato de potássio equivale a 3,5 moles de O2, e é desta forma que eu consigo exprimir um consumo de dicromato por meio de um consumo ou uma equivalência em oxigênio. Então, eu vou chamar isso aqui de reação 3. Vamos guardar essa equação 3. Vamos guardar. Isso eu criei uma equivalência de dicromato de potássio e criei uma equivalência em moles de O2, em oxigênio. Guarda essa equação. O que acontece na análise? É meio ácido, aquecimento, acabou tudo, resfriou a amostra. E aí eu preciso colocar um indicador, é o ferroim. Só que, como é que eu vou quantificar a quantidade de dicromato no fim, ou no branco e na amostra? Eu vou titular o dicromato de potássio com sulfato ferroso amoniacal. Ele é o meu titulante. Então, o que eu vou fazer? Vamos escrever a reação de oxidação do ferro 2 a ferro 3. Porque o que vai acontecer? O dicromato de potássio é um agente oxidante. Quando ele encontrar um meio que tem ferro, que é o meu titulante, eu vou adicionar ferro e o ferro 2, ele vai ser oxidado a ferro 3. Eu tenho aqui a minha equação, eu já escrevi desta forma, eu tenho a minha equação aqui equilibrada com o número de elétrons, direitinho. Certo? Tenho a minha equaçãozinha equilibrada. Tá certo? Bom, o que acontece? Vamos lembrar da equação 1. Dicromato de potássio sendo reduzido a cromo 3. Na hora em que eu escrever esta... Por que eu coloquei 6 aqui? Porque lembra, eu tenho 6 elétrons aqui e 6 elétrons aqui. Eu tenho a equação de oxidação do ferro 2 a ferro 3. Eu vou somar essas duas equações. E aí eu vou observar que 6 moles de ferro 2 são equivalente a 1 mol de cromato de potássio. Então, na hora que eu escrevo essa equação geral, vamos dar origem a uma equação 5, uma reação 5. E aí eu digo, olha, uma certa quantidade de ferro vai ser consumida e ela é equivalente a uma certa quantidade de cromato de potássio. Mas acontece que eu não quero exprimir dicromato de potássio, eu quero exprimir como oxigênio. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou combinar a equação 5, que é esta aqui, com a equação 3. A equação 3 foi aquela aonde eu mostrei a equivalência do dicromato de potássio e o oxigênio. Olha que o dicromato está aqui, o dicromato está aqui. Eu vou combinar a equação 5 e a equação 3. Eu vou somar a equação 5 e a equação 3. Porque aí o dicromato vai sumir. E aí eu vou poder escrever uma equivalência entre o ferro 2 consumido e o oxigênio. Então observa que, se eu escrever dessa forma, 6 moles de ferro 2, que é o meu titulante, equivale a 3,5 moles de O2. Agora sim, agora sim. Então isso me dá origem a uma equação 6. E é esta equação 6 que agora vai me permitir escrever, calcular uma quantidade de ferro gasta na análise, ou seja, o sulfato ferroso amoniacal, e expressar como oxigênio. Porque, na verdade, esse ferro consumido ele está sendo equivalente a um dicromato que eu tenho na minha análise, que tá na minha amostra, que está no meu branco. Bom, o que eu vou dizer? 6 moles de ferro 2, então, equivalem a 3,5 moles de O2, de oxigênio. Então, 6 moles de ferro 2 equivale a 3,5 moles de O2. Então, 1 mol de oxigênio, se eu gastar 1 mol de oxigênio, ele vai ser equivalente a X moles de ferro 2. Uma regra de 3. Ou seja, 1 mol de oxigênio equivale a 4 moles de ferro 2. Na verdade, eu só tirei aqui, como aqui é 6 e aqui é 3 meios, eu coloquei dessa forma só para deixar numa forma mais linear, mais exata. Significa 1 mol de ferro 2 equivale a 4 moles de ferro 2.
1 mol de oxigênio equivale a 4 moles de ferro 2. Então, essa é a ideia. Esse é o conceito. Em cima deste conceito aqui, então vamos guardar essa expressão, 1 mol de oxigênio equivale a 4 moles de ferro 2. Bom, agora vamos lá. Qual que é o meu titulante? Sulfato ferroso amoniacal. Qual que é a fórmula química do sulfato ferroso amoniacal? É Fe, eu tenho aqui 2 íons amônios, Fe, NH4 mais 2, sulfato SO4, 2. 1 mol de sulfato ferroso amoniacal equivale a 1 mol de ferro 2. E eu sei que 1 mol de oxigênio equivale a 4 moles de ferro 2. Bom, então, o que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que, lembrando, se isso aqui é 1 mol de oxigênio, aqui é 4 moles de ferro 2, 1 mol de sulfato ferroso amoniacal equivale a 1 mol de ferro 2, então 1 mol de oxigênio equivale a 4 moles de sulfato ferroso amoniacal, portanto, 4 moles de sulfato ferroso amoniacal equivale a 32 gramas de oxigênio, porque o mol do oxigênio é 32. Então, 4 moles disso equivale a 32 gramas de oxigênio. Então, vamos guardar isso aqui. 4 moles de sulfato ferroso amoniacal equivale a 32 gramas de oxigênio. Bom, só que quando eu for fazer a análise, qual é o número de moles que eu vou gastar de sulfato ferroso amoniacal na minha análise? Número de moles. Lembrando que molaridade é número de moles por volume de solução. Então, o número de moles é uma molaridade do sulfato ferroso amoniacal vezes um volume. Mas é o volume que eu gastei. E qual que é o volume que eu gastei? É o volume do branco menos o volume da amostra. Ou seja, o volume do meu titulante que eu gastei para titular o branco, menos o volume de titulante que eu gastei para titular a amostra. É VB menos VA, branco menos amostra. E este número de moles vai ser equivalente a uma certa quantidade X de oxigênio. Ou seja, uma regra de 3. Então, o que é o X? É a molaridade do sulfato ferroso amoniacal, vezes o volume do branco, menos o volume da amostra, vezes 32, dividido por 4. Olha, o 32 aqui e o 4 aqui. Ora, só que quem é que está gastando esse dicromato? Quem gastou o dicromato? Veja que eu estou calculando uma massa de oxigênio. Só que esse consumo de dicromato, quem que exerceu? Volume da amostra. Eu vou dividir esta expressão pelo volume da amostra, vou dividir esta expressão pelo volume da amostra, porque, na verdade, quem está gastando esse dicromato é a amostra. Quem está consumindo o dicromato é a amostra. Então, a massa de oxigênio tem que ser dividido pelo volume da amostra. Ora bolas, o que é, então, esse X dividido pelo volume da amostra? Bom, mantém aqui, é a molaridade do sulfato ferroso amoniacal, vezes o volume do branco, menos o volume que eu gastei para titular minha amostra. O 32 divide por 4 é 8, volume da amostra. Olha, já estamos chegando lá. Ué, saca só, o que é massa, gramas de oxigênio, é massa de oxigênio, dividido pelo volume da amostra? É a própria DQO. Por quê? Porque é alguma coisa oxigênio dividido por um volume, é uma massa, gramas de oxigênio, por volume da amostra, em miligramas de O2 por litro. Ou seja, este termo é a própria DQO expressa em miligramas de O2 por litro. Só que lógico, né? Aqui cuidado com as unidades. Isso aqui é grama. Se eu dividir pela amostra em litros, então isso aqui é gramas por litro. Aqui é litro, aqui litro, mas aqui tanto faz como é volume por volume, isso aqui pode ser ml, pode ser ml, tanto faz. Mas isso aqui é grama por litro, ó, o 8 está aqui. Mas eu não quero expressar DQO em gramas por litro, eu quero miligramas por litro. Então o que eu vou fazer? Vou multiplicar por 8.000. Olha a nossa expressão aqui, finalmente. Chegamos lá. Ou seja, agora eu consegui demonstrar para vocês a origem desta expressão que me permite calcular a DQO, expressa em miligramas de oxigênio por litro, e mais, eu consegui expressar, mostrar para vocês, a origem, por que aparece esse 8.000.
Esse 8.000, na verdade, é um fator de equivalência que me permite calcular o consumo de dicromato, e aí eu expresso isso como miligramas de O2 por litro. Essa é a ideia central. Ou seja, consegui, missão cumprida, consegui mostrar para vocês o porquê. Tem algumas etapas, os cálculos, as equações de oxidação, de redução, é um bom exercício para a gente relembrar alguns fundamentos de química, mas a gente consegue mostrar, finalmente, por que aparece esse 8.000 na fórmula, no nosso cálculo. Missão cumprida. Tá certo? Bom, lembrando, aqueles que porventura quiserem dar continuidade nos estudos de vocês, entenderem um pouco melhor sobre parâmetros de qualidade, qualidade da água, unidades, processos de uma forma geral, recentemente eu publiquei um livro cujo título é Princípios, Fundamentos e Processos em Engenharia Ambiental. Esse livro ele é gratuito, você pode ir no meu site particular, pode baixar esse livro, ele tem aproximadamente 900 e tantas páginas, ele está em PDF, ele é gratuito, vocês podem baixar e estudar, caso vocês queiram dar continuidade aos estudos de vocês. Então, se vocês quiserem, podem ir lá, pode baixar o livro, lá a gente fala sobre processos biológicos, falamos sobre cinética química, sobre reatores, fundamentos de química aquática, precipitação química, reações de oxidação e redução. Então, é um livro de fundamentos e que o intuito é auxiliá-los como um livro base, de tal forma que vocês possam depois dar continuidade a estudos mais específicos. Bom, se alguém tiver alguma dúvida sobre este vídeo, se alguém quiser fazer algum comentário em linhas gerais, coloca nos comentários, coloca as dúvidas. Na medida do possível, eu vou respondendo e aí a gente vai tirando as dúvidas. Se alguém tiver alguma sugestão de vídeos que, porventura, possam ser preparados no futuro, também coloca nos comentários, coloca lá, olha, eu tive uma dúvida sobre isso, sobre aquilo, será que é possível produzir um vídeo? Aí, eu tendo condições, eu produzo os vídeos e coloco lá para vocês. Então, obrigado a vocês, obrigado a todos por terem assistido a esse vídeo e espero que ele seja útil na continuidade dos estudos de vocês e um abraço a todos e até os nossos próximos vídeos. Então, um abraço a todos, bye bye.